Quem é obrigado a declarar imposto de renda em 2025? Todo ano, a Receita Federal atualiza a norma em relação ao imposto de renda. E recentemente ela fez essa atualização. Nós já estamos na época de entrega da declaração de imposto de renda 2025. E eu vou falar aqui com vocês um pouquinho como é que funciona, né, as novas regras para declaração de imposto de renda, ok? Essa dúvida, ela faz parte do meu artigo que eu escrevi aqui para o meu escritório. Tem várias dúvidas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, o link vai ficar aqui na descrição, você pode tirar todas as suas dúvidas. E se você tiver dúvidas além dessas, coloca aqui na descrição, coloque aqui nos comentários que é possível que essa dúvida sua vire mais um vídeo, ok? Olá, antes de tudo, meu nome é Rafael Almeida, sou contador especialista em soluções e expansão de negócios. E aqui no canal eu compartilho ideias e insights que vão te ajudar a chegar ao próximo nível no seu negócio. É possível que você já esteja obrigado a entregar a declaração, mas antes de começar a falar sobre isso, uma coisa é você ser obrigado a declarar, a outra coisa é você ter que pagar imposto. Não é porque você teve retenção na fonte de imposto de renda que você é obrigado a declarar. E não é porque você é obrigado a declarar que você tem que pagar imposto, tá? Então essas regras aqui são para a obrigatoriedade de entregar a declaração, ok? E aí tem muita coisa interessante que a gente vai falar aqui hoje, porque nem tudo isso é divulgado com clareza na internet, ok? Vamos lá. Se você se enquadra em pelo menos um dos critérios abaixo, a sua declaração é obrigatória. E quais critérios são esses? Antes da gente continuar, aqui embaixo está a fonte, tá, pessoal? Se você ter dúvida, dá uma olhadinha aqui, tá? Tem aqui um link da Receita Federal que tá lá dizendo exatamente isso aí. Tem também a Instrução Normativa 2255 de 11 de março de 2025, tá? Tá bem atual essa norma e fala exatamente tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, ok? Primeira condição. Lembrando, se você atende apenas uma, já é necessário você entregar a sua declaração, ok? Se você atende a nenhuma delas, pode ser que você não seja obrigado, porque aqui é meio que um resumo, né? São as mais importantes. Tem algumas condições específicas que estão dentro da norma, tá? Que regulamenta o imposto de renda. Então, por exemplo, tem regras específicas para cônjuges, tá? Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe, que isso é a exceção da regra. Em linhas gerais, isso aqui já obriga. Se você se enquadrar em alguma dessas condições, já tem que ficar atento com isso, tá? Primeira condição, se você receber tributáveis acima de R$ 33.800, tá? De 2024, ok? Sendo que esse valor aqui não significa que você vai ter que pagar imposto, ok? O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre o cálculo do imposto de renda. Existe ainda um cálculo, um desconto simplificado em cima desse valor que reduz a possibilidade de você ser tributado no imposto de renda, ok? Mas mesmo assim você já é obrigado a ter que declarar, ok? Segunda condição, se você realizou operações em bolsa de valores acima de R$ 40 mil ou menor, se houve ganho sujeito a imposto de renda. Em linhas gerais, se você teve operação na bolsa de valores, você já tem que declarar, ok? Existem algumas possibilidades de você ter que retenção na fonte e outras que não. Porque aqui tá falando mais da questão de renda, tá? De ganho. Mas se você teve operações na bolsa, você tem ações, tá? Na sua carteira ali de ativo, você tem que declarar isso na ficha de bens, ok? Então, mesmo se você vendeu ou não vendeu, você tem que declarar isso. No entanto, na transação, as operações das ações, se você teve essa movimentação de acima de R$ 50 mil ou menor, caso tenha a tributação de imposto de renda, você tem que declarar também, ok? E aí, quando você for declarar, tem que informar tudo, tá, pessoal? Não é só isso, não. Você tem que declarar tudo. Se você é obrigado a entregar, por exemplo, pela questão aqui de faturamento de R$ 33 mil ou R$ 33.838, você já tem que informar endereços, dados cadastrais, outros faturamentos, se você tem outros investimentos, tudo, tá? Terceira condição, se você teve receita bruta superior a R$ 169.440 em atividade rural, ok? Esse primeiro link aqui, gente, tá bem resumido, tá? É um link direto da Receita Federal que tem aí as principais informações também, tá? Você pode ver que procurei deixar na mesma ordem para facilitar a consulta. Quarta condição, se você obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil. Isso aqui é uma boa notícia, porque antigamente o valor era bem menor, tá? Então teve algumas alterações aí que melhoraram muito a questão de realmente ter que declarar. Por quê? Alguns investimentos que não tem, que são em renda fixa, por exemplo, já fazia a pessoa ter que declarar, né? Então esse valor que ficou melhor, tá? Então
somente se você tiver investimentos ou qualquer outro tipo de rendimento, por exemplo, lucros, tá, de investimentos em empresas. Se você tem um negócio, né, você tem lá a participação X percentual, e aí esse investimento, essa empresa trouxe um valor menor que R$200 mil aí de renda isenta no ano, que o lucro ainda não é tributado, né? Você não precisa declarar, ok? Mas se for acima de R$200 mil, você já teria que declarar, ok? Então esse valor já deixa muito de fora da obrigatoriedade de entregar imposto de renda, tá? E por último aí, que eu destaquei aqui, possui bens e direitos, né? Que aí tem alguns exemplos: imóveis, veículos, investimentos. E aqui também eu destaco bens de valor intermediário, tá? Por exemplo, obras de arte, bicicletas, né? De esporte, né? Tem algumas bicicletas que custam aí um valor bem elevado. Então, se você soma a bicicleta, digamos, a bicicleta custa 15 mil, aí você soma mais uma casa de 600 mil, mais alguns investimentos aí de 300 mil, já passa o valor, entende? Então você tem que compor todos esses bens para que você tenha noção se você é obrigado ou não a entregar a declaração. E aí eu destaco, mesmo se você for obrigado a declarar e você vê que você não vai pagar imposto por isso, ok? O governo, ele precisa saber, ele quer entender melhor se a fonte de rendimento seu é lícita ou não. Você pode ter adquirido esses bens, você pode ter uma das condições aqui, chegou no teto nesse ano de 2024, né? Que você tem que declarar agora, em 2025. Mas os outros bens você foi consolidando ao longo do tempo. Então, o governo vai saber, ele consegue saber, né? O fisco, ele consegue saber se aquilo foi de fonte lícita, entende? Mas você tem que começar a declarar agora. E quanto antes você declarar, melhor, porque você se protege. No futuro, se você precisar vender algum desses bens, você já consegue justificar esse dinheiro que está entrando na sua conta, entende? Porque quando a gente olha ali a ficha de bens, né, e vê que a evolução do ano X para o ano Y, vê a variação, a gente vê se faz sentido ou não, ok? E eu também quero deixar uma observação de que se você tem dúvidas, se você está tentando entender exatamente como é que isso funciona, ou se você já percebeu que a sua declaração está ficando, né, tá virando um monstrinho, né, tá ficando complicada de fazer a entrega, ou se você quer que ela seja feita de maneira profissional, com procedimento, com processo, com protocolo, fala com a gente. Eu vou colocar aqui o link do nosso escritório na descrição. Fala com a gente que é possível que eu consiga, eu mesmo fale com você, tá? E se não for eu, não vai ser bot, vai ser um atendente sênior, tá? Que vai falar com você para te dar a orientação adequada, correta, para que você tome as principais medidas cabíveis de não se enrolar, tá? Até porque a gente cobre em caso de malha fina. Se você for para malha fina fazendo a declaração com a gente vai te assessorar nesse procedimento, não tem nenhum custo a mais nisso. A gente vai entregar aquilo que a Receita pedir. A gente vai ter todo o nosso protocolo para te proteger, ok? Então, o envio a solicitação de documentos, o preenchimento de formulário, a gente faz uma pesquisa para saber qual é a sua intenção. Às vezes a gente verifica nesse cruzamento de dados que às vezes uma empresa, às vezes um investimento, às vezes um bem específico gera necessidade de retificar ou não, para proteger o período histórico seu depois de ano. Então, esse trabalho todo a gente faz, ok? E com certeza eu vou estar participando aí de alguma forma da sua declaração, ok? Lembrando que se você quer um pouco mais sobre essa informação, isso aqui é um guia completo, tá? De imposto de renda que eu gravei aqui para o nosso escritório, que eu escrevi aqui para o nosso escritório. Tá aqui o link na descrição e você consegue ver aqui, ó, tem um índice, tem todas as informações que a gente vai tratar e eu vou alimentar isso aqui com o tempo. Então vai ter cada vez mais dúvidas, cada vez mais informações a gente vai colocar aqui, tá? E tá tudo bem, as bases legais, então dá para você ter bastante informação aqui nesse site, ok, pessoal? Bom, é isso. Você já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Muito obrigado. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau.